Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso bloco de Fisiologia Respiratória. E nessa aula de hoje nós vamos abordar a relação VQ. Já para desmistificar isso, relação VQ significa relação ventilação-perfusão, ou seja, quantidade de ar que está entrando no seu pulmão e quantidade de sangue que está passando por ele, tá certo? Então essas relações VQ, elas vão contribuir, né, para essa eficiência de troca, tá certo? Vamos dar uma olhada. Então, resumindo a aula anterior, né, que a gente falou nas zonas de West, então quem não viu, dá uma olhadinha. Nós temos aqui essa determinada relação VQ, ó. Então nós temos aqui a relação onde o ápice do meu pulmão ele ventila mais do que perfunde. O meio ele tem um equilíbrio e a base eu tenho menos ventilação do que perfusão. Antes de a gente começar a discutir relação VQ, a gente tem que começar por um ponto muito específico. Por quê? Lá no livro do West, ele usa o termo ventilação com duas conotações diferentes, tá? A primeira delas, ventilação, que é a conotação mais correta, tá? Ventilação é o ato mecânico de eu jogar ar para dentro do meu pulmão e para fora do meu pulmão. Isso é um ato mecânico, então, ou seja, o quanto o seu pulmão se enche, o quanto ele esvazia, tá? Isso é ventilação. Então, se eu tenho uma boa ventilação, significa que ele enche bastante e esvazia bastante de forma proporcional. Só que, quando a gente fala de relação VQ aqui, a gente está falando de insuflação, na verdade. Então, o quanto aquela área está insuflada, aqueles alvéolos estão insuflados, e o quanto eles estão desinsuflados ou menos insuflados. Tudo bem? Então, guardem isso. Ventilação, quando a gente fala ventilação em termos de conceito mesmo, é a quantidade de ar que entra e sai do meu pulmão. Na relação VQ, por mais que ele use o V como ventilação, a gente vai entender que, na verdade, a gente está falando de o quanto ele está cheio naquele momento. Tudo bem? O quanto ele está dilatado naquele momento, não a eficiência, né, de encher e esvaziar. Ele já está cheio e vai permanecer cheio, tá certo? Então é a quantidade aqui de ar que está ali dentro, parada mesmo. Então já estabelecemos essa relação. Então, zona 1 ventila mais do que perfunde, perfusão bem ruim, né? Zona 2, um bom equilíbrio VQ, então temos um bom equilíbrio entre ventilação e perfusão. E zona 3 é desequilibrada, mas ainda assim é a melhor zona, que a gente falou na aula passada, que eu tenho uma baixa ventilação em relação à perfusão, mas mesmo assim esse equilíbrio ainda se mantém, né? Você consegue ainda fazer uma troca muito eficiente, porque na zona 2 nós temos a intermitência baseada na sístole e na diástole cardíacas, tá bom? Quando a gente pensa nessa relação, significa que o melhor aspecto, a melhor área de pulmonar que você pode ter é quando a relação ela dá um resultado de 1, ou seja, números hipotéticos, tudo bem? Imagina que eu tenho 10 volumes de ar chegando no meu alvéolo. E eu tenho 10 volumes de sangue chegando também. Se eu dividir 10 por 10, vai dar 1. Então, ou seja, significa que a relação perfeita é essa, onde eu tenho uma eficiência ali, né, supostamente, tá? Supostamente, porque a gente viu que existe uma interferência do coração, né? Então, supostamente era uma área onde eu teria melhor eficiência de troca. Se eu tenho uma relação VQ alta e uma relação VQ baixa também, né? As duas vão determinar que eu vou ter uma troca ruim. Tudo bem? Então, ou seja, se a troca for muito, perdão, se a relação for muito alta, ou seja, tenho muita ventilação para pouca perfusão, não vai me gerar troca, tá? Eficiente, né? E o contrário também funciona, ou seja, tenho muito sangue, mas pouco ar chegando, também é uma troca não tão boa, tá certo? Então, ó, relações muito altas, uma troca gasosa. Relação baixa, aqui quando a gente fala baixo, a gente está se referindo a valores abaixo de 0,5, tá? Então, se a gente pega lá 5 dividido por 10 vai dar 0,5. Então, abaixo disso, 5 volumes de ar para 10 volumes de sangue, né? Então, abaixo disso vai ter uma diminuição da troca gasosa, tá certo? Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração, levando esse equilíbrio, né,
como base para as trocas acontecerem de forma eficiente, mas não é só isso. Lembra sempre lá da aula passada da relação da sístole e da diástole, tá? Temos, então, duas relações que a gente vai, né, dar uma estudada aqui agora. Baixa relação VQ, quando que ela acontece? Sempre pensar, ó, baixa relação VQ significa que o volume de ar chegando, né, a ventilação está baixa. Então significa que eu estou com uma obstrução de via aérea ali, por exemplo, tá? Isso vai acontecer tanto com obstruções em via aéreas, quanto em, por exemplo, algumas condições também, né? Já comentamos nas aulas que se baseiam na destruição do parênquima pulmonar, ou seja, destruição dos alvéolos ali, destruição da parede interalveolar, para ser bem específico, tá? Isso a gente chama de enfisema. O enfisema, o problema dele é que a gente perde fibra elástica. Então, você concorda que eu não estou com uma obstrução real ali de via aérea, mas eu não consigo jogar o ar para fora? Lembra que a elastância pulmonar ela é determinada pela capacidade de retornar ao seu estado normal, ou seja, quando ela faz isso, ela joga o ar para fora. Então, nessa condição, o que eu vou ter é um equilíbrio do ar alveolar, que eu não estou trocando, né? Já, ele não é mais renovado, mas que eu já troquei com a circulação. Então, eu tenho basicamente essas pressões, ó. 40 milímetros de mercúrio de oxigênio para 45 de CO2, o que é exatamente as pressões de oxigênio no sangue e de CO2 no sangue também, que chegam até o pulmão, tá? Para serem trocados, né? Então, ou seja, percebam aqui, ó, que essa relação ela acaba sendo menor. Então, nós temos aqui uma pressão de CO2 alta para uma pressão de O2 baixa, certo? Isso vai acontecer em condições onde eu tenho obstrução ventilatória. Só que isso leva a um nome. O nome disso é shunt. Então, toda vez que a relação VQ for baixa, nós levamos o nome de shunt, tá? Esse shunt ele pode ser compensado de alguma forma? Pode, tá? Como que existe a compensação nesse caso? Se eu estou com uma obstrução que é ventilatória, então olhem nessa imagem aqui, né? Eu estou com uma obstrução ventilatória, não vale a pena eu jogar sangue para esse pulmão. Então, o que vai acontecer é que eu faço uma vasodilatação no pulmão contraparalelo e eu faço uma constrição no pulmão onde não está sendo ventilado. Então, isso é uma compensação. Por que eu estou fazendo isso? Para jogar o sangue apenas num pulmão que está funcionando. Óbvio que essa imagem representa um pulmão, né? Mas não precisa necessariamente ser um pulmão, pode ser uma área, né, alveolar ali. E eu estou jogando, tirando o sangue daquela área alveolar e jogando em outra área que está sendo melhor ventilada, tá? Então é um desvio, concorda? Então eu estou desviando o sangue para uma área da qual eu vou ter uma eficiência de troca melhor, tá certo? É uma maneira compensatória de fazer isso. Se a gente pegar na outra direção, né, que vai ser basicamente da relação VQ é mais alta, a gente tem basicamente uma boa ventilação para uma péssima perfusão, né? Isso pode acontecer em quadros obstrutivos vasculares agora. Ali era um quadro obstrutivo de vias aéreas, aqui é vascular. O que acontece nessa situação, se você olhar até pelo gráfico aqui de PCO2 e PO2, a PO2 ela chega ao máximo dela. O que parece bom, né? Fala, nossa, que bom, a pressão chegou ao máximo. Só que isso não é bom, na verdade. Por quê? Porque para essa pressão chegar nesse volume aqui, basicamente ela se igualou à pressão atmosférica. Então, a pressão que está fora do sistema. O que é um problema, significa que não está havendo troca gasosa. Olhem a pressão de normalidade, deveria ser 100. Só que a pressão está em 149, 150, que é o número de pressão de O2 hidratado, né, com água. Então, ou seja, eu não estou conseguindo jogar esse oxigênio para dentro. Ele está ficando somente aqui, no alvéolo. Então, ele é sempre renovado aqui em relação à
a pressão atmosférica, mas ele sempre permanece aqui dentro sem conseguir fazer troca. E o CO2 está em zero porque justamente a mesma coisa. Eu não estou conseguindo trocar esse CO2, né? O normal lá da atmosfera, eles giram em torno de 0,3, então basicamente está se mantendo a mesma coisa, tá? Sem haver trocas gasosas. Então, a pressão de O2 ela é muito alta, mas a pressão de CO2 ela é zero. Se você traçar uma linha aqui, você vai ver que esse ponto aqui, que é o extremo da elevação da relação VQ, a pressão de CO2 é zero, enquanto a pressão de CO2 é a máxima possível, que é do oxigênio hidratado, que é de 149, 150. Existe compensação nessa forma? Existe também, né? Assim como existia no shunt, aqui nós temos o que a gente vai chamar de espaço morto, nem falei para vocês, ó. Então, ou seja, toda vez que a relação VQ for maior, não tem fluxo sanguíneo, mas tem ventilação, a gente chama isso de espaço morto. Então, tem compensação no espaço morto? Tem compensação no espaço morto. Qual que é a compensação? A compensação nesse caso, percebam que a obstrução nesse caso aqui, ó, vascular. Então, está no vaso. Vale a pena eu mandar um volume de ar para essa região que não está sendo irrigada, né, que você não tem volume de sangue? Não vale. Então, o que acontece é que, devido às baixas concentrações de CO2 e altas concentrações de O2 ali naquele local, e o pH também é alto, né? Essa musculatura vai causar uma constrição brônquica. Então, percebam aqui, ó, que houve uma constrição nesses brônquios. Então, eu estou limitando a entrada de ar nesse pulmão, né, na representação dessa imagem, e estou jogando toda para esse aqui, ó. Então, ou seja, a área que está agora melhor irrigada, né, que tem maior fluxo sanguíneo, recebe maior quantidade de ar também, tá? De volume de ar chegando aqui também. Então é basicamente o oposto do shunt, né? No shunt eu estava desviando o sangue, no espaço morto eu estou desviando o ar, tá certo? Então eu estou tirando da região onde eu não estou irrigando direito, estou colocando tudo, ou quase tudo, né? Uma boa parte da região que está sendo melhor irrigada. Aqui estão só algumas causas de hipóxia possíveis, tá? Então, ó, enfisema, já comentamos, né? Quando você perde os septos interalveolares e você acaba não conseguindo eliminar o CO2 e ao mesmo tempo você tem o prejuízo de entrada de O2. Não, nem sempre isso acontece, mas isso eventualmente pode acontecer. Em doenças pulmonares fibróticas, eu tenho basicamente uma fibrose na membrana ventilatória, o que dificulta a passagem do CO2 e do O2, né? Então isso pode gerar também quadros de acidose, por exemplo. Edema pulmonar. Aqui, neste caso, nós temos uma camada de água, né? Então, edema é uma distância maior, né, por água, tá? Essa distância aqui. E isso pode prejudicar especificamente a entrada de O2, tá? Porque a de CO2, lembra que ela é mais solúvel. Então, se ela é mais solúvel, nós temos uma facilidade de passar CO2, enquanto há uma dificuldade de puxar O2, tá? E por fim, a asma, que é uma constrição brônquica. A asma é um episódio agudo de uma doença crônica, né? Então a doença asma é crônica, mas num episódio agudo, né? Nós temos essas constrições acontecendo e essas constrições levam a uma baixa PO2, né? O que consequentemente vai levar uma baixa PO2 alveolar, o que consequentemente vai levar a uma baixa PO2 capilar também, tá bom? E esse gráfico ele representa basicamente tudo que a gente falou. Então, fluxo sanguíneo, ventilação e relação VQ. Então, o fluxo sanguíneo pulmonar, lembra que a gente falou que a base ela era muito mais irrigada do que o ápice. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Ó. Conforme vão passando as costelas, né, saindo do ápice, da base, nesse caso, para o ápice, nós temos essa diminuição de fluxo sanguíneo devido àquelas condições de gravidade e da própria dilatação alveolar na região do ápice. Essa ventilação que está aqui, ó, é a ventilação real, tá? O conceito de ventilação, que significa qual que é a área que tem mais complacência, tá bom? Então lembra que ventilação está ligado à complacência, a ventilação real, o conceitual, tá? Então nessa região aqui
da base, nós temos uma complacência maior, então uma ventilação maior. Enquanto no ápice, a nossa ventilação ela é menor, ou seja, tá aqui na verdade, ou seja, eu tenho uma complacência menor. A gente já falou que a complacência lá do pulmão era menor no ápice, devido às características da própria gravidade, que faziam com que a pressão intrapleural fosse diferente na parte superior do pulmão, mais negativa, e na parte de baixo, menos negativa, tá? Na base, menos negativa. E a relação VQ, ela tá aqui, né? Então, uma alta relação VQ e uma baixa relação VQ. Ou seja, aqui eu tenho mais sangue do que fluxo de ar, né? E aqui eu tenho mais ar do que fluxo de sangue. Então, a melhor região, estaticamente falando, tá? Isso aqui é um recorte da situação, mas estaticamente falando, a melhor região gira em torno ali da terceira costela, mais ou menos. Se a gente não pensar na dinâmica respiratória. Se você pensar na dinâmica, ela vai variando, né? Vai de 2, depois vai para 4, depois vai para 2. Então fica nesse intermeio aqui, tá certo? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido. Nos vemos na próxima aula e um abraço.